Tá, começa aqui, olha, Andréia. Só para Certo. situar, o André Luiz estava na casa do Lísias, conversando com a senhora Laura a respeito daquela situação, né, que ele viu na casa do Tobias, dele viver com duas esposas, né? E aí ele está conversando com a senhora Laura. Aí começa aqui. Deixa eu só ver se está gravando. Pronto. Eu acho que tá gravando sim, então vão ficar duas gravações do Ismael. Pode começar, Andréia. Pessoal. Certo. Mas temos nisso uma regra geral? Indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou. Não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão um império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos, sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. E o que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidos aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesma, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina, o esquecimento do passado, na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade, cada vez mais viva, da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos de carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras,
dentro de si mesmo. A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou: aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, corriam minha mente as palavras antigas do Velho Testamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. No instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou: onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Pressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Alguém quer comentar antes da gente entrar no Quem Semeia Colherá? Não? Então vamos lá. Quem semeia colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse, bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali gemidos lancinantes, acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários.
No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou: Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um rito, misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente um dia que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois a intimidade excessiva, de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo, comentava sem escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos à serva a generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa na vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Por onde viver a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Naquele caso não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado, da exumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lísias, e possivelmente outra seria a minha conduta naquele instante, se tivesse Tobias ao meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinhe o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheça o seu martírio moral, de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã,
é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Vendo a minha indecisão, prosseguiu: não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou: vamos, mas não se dê a conhecer, por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil, pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa temporariamente. Pelas forças que envolvem, noto-lhe a triste características das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Aproximando-nos, tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se dando o próprio nome, prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessada em castigar a mim mesmo diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Lisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos, como quem concatenava ideias, e falou: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu. Depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas, que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo, em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me acolheram por amor a seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia-a, então, pronunciar meu nome e de meus pais. E você o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondi: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que eu pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo, doravante. E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar.
mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: Que Jesus o abençoe. Continuo, gente. Deixa eu só Ai, fazer. que lindo, né? Nossa, esse foi muito, muito, muito lindo. E é bonito a gente perceber como que a vida vai sempre nos levar a reencontrar e refazer laços e vivências que não foram boas. Sempre, em algum momento, a vida vai criar esse reencontro em momentos diferentes para se refazer, para que novamente a irmandade ela seja refeita, né? Então é inevitável. A unificação, essa fraternidade vai ser construída pelas experiências, passo a passo, encontro ali, encontro aqui, encontro no plano espiritual, e vai se refazendo e se refazendo. Muito lindo essa parte. Muito lindo. E muito forte, assim, muito tocante, né? É. E os piores dramas, né, da vida aqui nesse planeta também, né? Quando a gente se envolve em situações, né, que a gente vê uma coisa bem, bem peculiar, mas assim, nossas jornadas em todas as suas especificidades, né, e incongruências com o bem maior, mas é muito lindo perceber que sempre há uma oportunidade, né, de realinhamento ao bem maior, à luz, à força do amor. É lindo. São Continua, gente. as oportunidades de trabalho, né? É. Porque E que podem acontecer aqui na Terra mesmo, sabe? A gente não precisa estar nesse outro plano, então a gente adianta. com Adianta certeza. processo, não é? Essa mensagem tem vindo sempre de não deixe nada, né, para trás, né? De exatamente resolver tudo aqui e agora, né? As oportunidades que a gente tem. E Só rapidinho aqui. Oi, Queria chamar a Silvio! atenção. Não posso ser muito efusivo, não. É, mas bom dia, também te amo. Oh. Só para prestar atenção no capítulo que vai começar, Convocados à Luta. Para que todo mundo pense o que significa realmente o Convocados à Luta e por que há 2000 anos a gente continua com as mesmas reclamações, se assustando com as mesmas coisas. Que a gente está sendo convocado, mas está atendendo ao chamado, ou a gente fica sempre arrumando uma desculpa, esperando que o nosso tempo chegue. saiu? Não.